Estamos iniciando mais um programa da TV Labfim Provar e desta vez o assunto é sobre consumo. E eu tenho aqui o prazer de receber o Marcel Domingos Solimel, um economista, superintendente da Associação Comercial de São Paulo há muitos anos e certamente um estudioso do mercado de consumo, alguém que detém muitas informações a respeito da dinâmica desse importante mercado. Marcel, é um prazer tê-lo aqui. Prazer é meu. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu queria te fazer algumas perguntas e vou começar dizendo o seguinte: se nós pegarmos os últimos 12 meses e compararmos o crescimento de 12 meses, nós temos um crescimento aí da ordem de uns 3% em termos reais do varejo. Vai continuar? Bom, nós temos primeiro que levar em conta que nós estamos vivendo um ambiente de incerteza, principalmente pelas condicionantes políticas e pela situação fiscal. Mas acredito que a economia real, que é a produção, o consumo, os serviços, vai continuar se recuperando e acredito que vamos ter em 2018 um crescimento maior do que aquele que tivemos em 2017 e acredito também que a economia como um todo, não só o consumo, vai ser melhor. Só os investimentos que a gente não pode apostar muito neles por causa da incerteza. Qual a estimativa que vocês têm hoje, qual a estimativa que vocês estão trabalhando do crescimento do PIB, ou do crescimento do varejo para 2018? Em relação ao PIB, a gente está trabalhando entre 2,5% a 3%, sendo que essa última indicação da produção industrial pode estar sinalizando até um crescimento um pouco maior. Mas a gente, sendo um pouco mais conservador, entre 2,5% e 3% para o PIB. E o consumo entre 3% e 5%, o consumo deve crescer mais do que o PIB, porque deve ser, inclusive, um dos fatores para alavancar esse crescimento. Então, nossa expectativa é dessa magnitude, entre 3% e 5% para o consumo, sendo que não é distribuído igualmente. Alguns setores vão ter desempenho bem melhor, mas também tiveram um crescimento muito pior em... Está falando de bens duráveis? Os bens duráveis. Bens duráveis, principalmente. Veículos, por exemplo, está tendo uma grande recuperação, mas nós não podemos esquecer que teve uma queda muito grande nos últimos anos. E essa recuperação só começou praticamente no segundo semestre do ano passado. E os bens duráveis em geral. Este ano é um ano de Copa, então nós vamos ter aí para televisores um fator adicional de vendas. E a própria linha branca, que andou amargando aí 3 anos muito ruins, também vai começar a recuperar por causa da queda dos juros, os prazos mais longos do crediário e a necessidade de reposição dos equipamentos domésticos. Então, não vamos dizer estamos otimistas, estamos realistas com base nesses argumentos, só que levando em conta que a política não vai atrapalhar a economia. Eu acho que você pegou um ponto muito importante. Nós que somos economistas sabemos muito bem que é a política que define a economia e não o contrário, né? E, portanto, são as nossas escolhas que vão determinar os rumos futuros da economia. E você acredita que a imprevisibilidade das eleições, nós temos aí muitos candidatos e talvez um quadro de grande incerteza a respeito do que vai acontecer. Você acredita que essa imprevisibilidade ela pode obstar essa expansão? Eu acredito que a situação política, essa incerteza, tudo isso, praticamente nós vivemos uma incerteza em 2017, com toda a questão dos processos políticos contra o presidente e tudo isso, e não chegou a afetar a economia real. E acredito também que em 2018 essa incerteza política não vai afetar o dia a dia das empresas e das pessoas. O que vai afetar é os investimentos.
vai retardar novos investimentos. Mas como nós temos uma grande capacidade ociosa na economia, eu acho que a economia vai poder crescer descolada da política. Só mesmo se tivermos uma grande crise fora de qualquer previsão no momento. Mas, particularmente, acredito que nós vamos atravessar o ano com a economia funcionando independente da política, mas a política prejudicando os investimentos e, portanto, o crescimento lá na frente. Esse é um aspecto fundamental, porque sabemos que são os investimentos que geram a renda, não é? E não o contrário. Então, essa falta de clareza que inibe os investimentos e, portanto, cria uma situação de dificuldade de crescimento futuro, nos dá uma incerteza muito grande a respeito do que pode vir a acontecer mais lá na frente. Exatamente. Eu acho que a incerteza está prejudicando muito exatamente os investimentos. Se nós não tivéssemos essa ociosidade aí que a recessão provocou nos últimos 3 anos, nós não teríamos condições de crescer nem 2 a 3%. Só podemos crescer porque temos capacidade ociosa, mas estamos comprometendo lá na frente. 2019 em diante, nós poderíamos já dar uma arrancada para crescimento se os investimentos estivessem acontecendo. Mas, infelizmente, está muito lento. Alguma coisa avançou em privatização, em parcerias público-privadas, mas o próprio setor privado trancou muito os investimentos. Como é que você está vendo a postura dos empresários que atuam no varejo, no mercado de consumo, em relação a esses cenários? Quer dizer, estão receosos, estão um pouco mais otimistas? Como é que você está enxergando isso? Porque nós vimos mais recentemente o fechamento de muitas lojas, tivemos desemprego muito grande. Muitas lojas. O que estão acontecendo 2 movimentos distintos. As empresas menores continuam sofrendo bastante e nós tivemos uma mortandade muito grande no setor varejo em razão da crise. E uma parte desse fechamento de empresas menores é por um processo de expansão das grandes redes. Para dar um exemplo, nos supermercados, o comércio de bairro está sendo dizimado pelos mini-mercados das grandes redes. Ou seja, a crise favorece a concentração. A crise está favorecendo a concentração. Então, eu acho que as grandes redes já estão retomando o crescimento, já se fala em expansão, abertura de novas lojas. Farmácias é outro exemplo, mas que eu acho que é muito, não pela expansão do mercado, mas exatamente pelo aumento da concentração. Levando em consideração a importância que a política tem na definição dos rumos da economia, não é? É natural que se pense a respeito de quais são os cenários futuros. Você acha que essa próxima eleição é uma eleição que está definida mais do centro para a direita ou está realmente incerta, levando em consideração até mesmo esse fato de alguns dizerem que o Lula, apesar de tudo, está ressuscitando com todo esse processo e capitalizando isso politicamente? Eu acredito que a eleição vai ser muito mais para o centro e um pouco mais para a direita do que para a esquerda, porque a esquerda não renovou a mensagem, fica todo mundo em cima do Lula esperando o discurso do Lula, que, embora apareça muito bem nas pesquisas, o índice de rejeição é muito maior do que o de popularidade. E acredito que, por mais que ele possa ter capacidade de influenciar a eleição, como candidato ou sem ser candidato, o potencial hoje dele é muito menor do que foi no passado. Quando ele transferiu votos para Dilma, ele tinha uma popularidade de quase 80%, tinha um índice de rejeição baixo. E acho que não só por essa questão, mas também pela própria situação da economia, essa questão fiscal, que sem arrumar a questão fiscal, nós não temos qualquer perspectiva de crescimento da economia. Então, acho que o próprio cidadão acaba percebendo isso.
o Estado não está sendo solução, o Estado está sendo problema. Como tem sido Sim, por décadas. historicamente, Por décadas. sabe? Mas eu acho que a grande parte da população já se deu conta disso. Então eu acredito que vai ser. Agora, está muito em aberto ainda as possibilidades. Não dá para ter um cenário, mas em termos, vamos dizer, de posição, eu acredito mais para o centro, com um pouco mais de desvio para a direita do que mais uma volta à esquerda, que nós já tivemos uma dose suficiente. Uma questão agora, só para fechar, uma questão menos abrangente, mas que sempre vem à tona. 2018 parece que é um ano que tem um número grande de feriados, pontes, etc., na verdade. E normalmente se pergunta, né, será que existe um impacto realmente significativo, ou as variáveis como renda real, inadimplência, taxa de juros absorvem de fato os efeitos, e isso é alguma coisa absolutamente pontual? Bom, é uma coisa, eu acredito que a gente só cresce trabalhando. Então, trabalhando mais, cresce mais. Então, acho que esse excesso de feriados e essas pontes, tudo isso tem um impacto. Por exemplo, numa cidade como São Paulo, o impacto é negativo. Em contrapartida, para cidades turísticas, tem um impacto positivo. Acaba. Mas, em termos de geração de renda, você tem uma perda. Então, eu acho que não é salutar. Eu acho que nós temos um excesso de feriados, mas acredito que algumas cidades aí acham isso muito bom. Muito bom. Queria agradecer ao Marcel pela entrevista aqui. Muito obrigado por ter vindo. É um prazer. E aqui nós, como uma escola de negócios, né, temos uma atividade bastante grande na área de consumo, varejo, e ter a participação do Marcel, que é um especialista com grande tradição nessa área, é, sem dúvida nenhuma, motivo de bastante alegria. Muito obrigado. Foi um prazer participar. Eu conheço o trabalho que é feito pelo Provar, pela FIA, pelo Flisone, e estou sempre à disposição.